Muito bem, gravação do estudo de caso, módulo A, fase 2, para os alunos de segunda licenciatura e formação pedagógica. Sou a Aline Cândida, orientadora educacional da turma. Então, nós temos aqui, gente, o tema de vocês, que é empreendedorismo, criatividade, inovação e responsabilidade social. Vocês têm até o dia 14/6 para poder postar essa resposta do estudo de caso. Então, primeiramente, o que é o estudo de caso? O estudo de caso nada mais é do que uma problemática que vocês precisam responder. Essa problemática ela é com base na realidade de um professor, né, da área, né? E aí vocês é como se fosse uma prática. E aí vocês têm essa problemática e vocês precisam resolver com base nos autores que no próprio manual do estudo de caso tem para vocês. Para isso, vocês têm algumas regras, entre elas é escrever de 3 a 5 mil caracteres contando os espaços, tá? A resposta é de formato de texto, não por exemplo, pergunta número 1, aí você responde, pergunta número 2 e responde. Não, é formato de texto, então você vai fazer um texto corrente, mas com as respostas das perguntas. Sempre utilizando aqueles conectivos de coesão, certo? Então, por isso, todavia, se precisar, né? Então, vocês vão utilizar aí esses conectivos de coesão. A resposta, ela tem que ser de acordo com a norma culta, precisa ser clara, objetiva, até mesmo porque vocês têm de 3.000 a 5.000 caracteres para poder responderem, né? Então, é preciso tomar esse cuidado aí de você não ficar enrolando na resposta, seja objetivo e claro. E elas devem ser com embasamento nos autores que estão lá para vocês. Então, como que eu vou ver o meu estudo de caso? Meu estudo de caso, ele está aqui abaixo dessas aulas e embaixo aqui, material complementar, está o meu estudo de caso. E como que eu vou mandar meu estudo de caso? Eu vou clicar em uma de qualquer disciplina dessa da fase. Você vai do lado esquerdo, né, no caso aqui do meu vídeo aqui, para vocês, trabalhos. E aqui em cima vem entregar. E aqui você vai responder. Não é em Word, tá? Ele é escrito aqui dentro desse comentário. Você pode escrever no Word para ver a quantidade de caracteres que você está escrevendo, mas aí você vai copiar lá e colar aqui. O trabalho do estudo de caso, ele é individual, então cada um precisa fazer o seu trabalho. Então, nós temos aqui a problemática, que é o caso. Aí você vai ler esse texto para você entender sobre o que eles querem que vocês tragam de informações. Aqui ele vai explicar sobre o empreendedorismo, o que é o significado, o objetivo disso no meio empresarial e mais um pouquinho para frente ele vai colocar isso na área de educação. O que o empreendedorismo tem a ver com a área de educação? E por isso você tem aí os links dos autores para você poder entender esse empreendedorismo com a educação. Quando você viu isso tudo, você vai ter então as perguntas. Veja, o que você não pode deixar de fazer é responder o que está te perguntando. Não pule informação, não pule pergunta, responda exatamente o que está te falando aqui, está te perguntando. Então, nessa primeira pergunta, eles estão querendo o seguinte: pelo menos dois países diferentes que tenham um projeto bem sucedido no campo do empreendedorismo social. Onde que eu vou achar isso? Nos links que estão oferecendo para vocês aí dentro do manual do estudo de caso, ok? Depois, vocês vão responder essa outra pergunta aqui. A segunda pergunta, que está dizendo assim: ele explica como que foi o desenvolvimento, né, do empreendedorismo social no governo escocês. E aí a pergunta vem: com base nessa experiência e no referencial teórico, né, que foi passado aqui para vocês, você vai discorrer sobre o papel dos professores no desenvolvimento do empreendedorismo social no ambiente escolar. Veja, aqui está separado, mas quando você vai responder de formato de texto.
É lógico que você precisa dar uma ponte entre uma resposta e outra para não ficar uma coisa assim, sem nexo, porque precisa ser objetivo e claro, então precisa ser compreendido as suas respostas, tá? Depois nós temos a próxima pergunta, que é para você explicar com as suas próprias palavras o que é educação empreendedora e qual o seu propósito para a realidade brasileira, tá? Depois, no Brasil, deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Tá, daqui a pouquinho eu vou respondendo aí para vocês, tá? No Brasil, também encontramos diversos projetos de sucesso. E agora você vai, então, sair dos países e vai trazer aqui para a sua região. Então, você vai pesquisar em sites, né, daqui do DF, exemplos de experiências bem-sucedidas de empreendedorismo social no ambiente escolar. Você vai citar qual é a cidade que você escolheu, né? Se é Brasília ou se é Santa Maria, Distrito Federal, vai fazer um breve relato sobre essas ações e experiências desenvolvidas, mencionadas como elas impactaram aqui a comunidade local. Para nossa reflexão, que atitude você vai tomar? Atitude criativa. O que nos leva a criar, a ter ideias, encontrar soluções e crescer não é obter novos fatos, mas sim descobrir novas formas de pensar sobre eles. Se você já pensou sobre isso, mesmo que de outra maneira e não praticou, aproveite agora nossa reflexão aí da nossa aula no dia de hoje. Então, a pergunta aqui, né, que você fez, Matheus, então os países são os que são na parte de cima do texto. Quais são esses países? Estão dentro de um texto daquele link lá que você leu. Então, sim, é só você trazer dois. Ele está te pedindo dois diferentes países que têm esse exemplo de empreendedorismo social. Eu tava pensando, eu até discuti com a minha esposa sobre isso, e até tinha enviado uma pergunta lá para a tutoria, que era um projeto, né, em cada país, diferente. Então, no caso, seriam dois projetos em dois países. Mas agora, você falando, já mudou completamente a concepção, porque eu estava pesquisando na internet. Não! Não faça isso, é muito difícil. Ficou menos complicado agora, não ficou mais fácil não, ficou menos complicado. Que a gente tá vai muito mais tranquila, porque o link tá lá, ó. Só você ir direto no link lá. Oh, Jesus, coisa boa. Não é tão trabalhoso assim, não. Coisa boa. O trabalhoso é só chegar nas 3.000 linhas, nas 3.000 palavras. O difícil é você não ultrapassar 5.000. Caraca. E quando você começar a escrever, você vai ver que você vai contar lá. Falei, gente, mas eu deu 3.000, não fiz nada aqui ainda. Ah, não, então. E outro ponto que você tirou uma dúvida legal, porque eu estava pensando cidade ou região. Eu já estava pensando que era na região centro-oeste. Mas é só na região aqui do DF, né? Então... Isso, exatamente. Você vai escolher, ou você pode escolher de Santa Maria, Distrito Federal, ou Brasília, né? O que você conseguir aí de informação. Aqui dentro do DF. Aqui dentro do DF, né? A gente tem uma gama aqui, porque quem, por exemplo, mora no Goiás, poderia fazer do Goiás, entendeu? Mas vocês que moram aqui, façam por aqui do Distrito Federal. Ah, não, agora ficou menos complicado. Bom, Fabiana estava falando alguma coisa. Não. Não? Tava só complementando que ele falou uma coisa, eu falei que eram 3.000 palavras, porque ele falou outra coisa. Ah, são 3.000 caracteres. Vai contar vírgula, vai contar espaço, vai contar tudo isso. Então, assim, não vai ser assim, vai ser difícil de eu escrever as 3.000. Não vai ser. E é por isso que eu frisei para vocês. Sejam objetivos e claros. Por quê? Porque senão, se você ficar rodeando para poder responder, depois você vai ver que você vai precisar de cortar muita coisa. Então, vai direto no que está te perguntando. Não deixe nenhuma informação passar. Deixar de informar nenhuma informação. Ficou bem redundante, mas é para frisar mesmo. Por quê? Porque se você deixa de falar alguma coisa que está te perguntando lá nas perguntas,
aí sim pode descontar a nota de vocês, tá? E nada de responder número 1 e responder número 2 e responder. Não, você vai fazer o quê? Vai fazer uma linha, né? É um texto mesmo, respondendo, sem precisar de pular a linha. Só se você precisar de fazer um parágrafo, começar outro parágrafo. Mas é um texto corrido, respondendo todas as questões que estão te perguntando lá. Ah, Ok? agora. Você viu onde que posta? Postou numa disciplina, automaticamente vai para outra matéria, tá? Não precisa se Certo. preocupar quanto a isso, automaticamente vai. Vocês têm até o dia 14 de junho para poder fazer essa resposta. Um mês. Certinho. Um mês? Ah, hoje é o mês. Um mês certinho. Um mês certinho. E como eu expliquei lá no grupo, dia 24 de maio começam as provas objetivas, né? O estudo de caso é a prova discursiva que a gente tem, só que é mais tranquilo porque você faz um trabalho. E aí a prova objetiva começa dia 24 do 5 e vão até o dia 14 do 6 também. Por isso que o estudo de caso é uma prova, por isso que também vai ter dia 14 do 6, que as avaliações vão até o dia 14 do 6. Não, beleza, a gente estava até debatendo, que a gente terminou as Apols, e aí eu olhei assim e falei, caraca, deixa eu ver aqui o estudo de caso da segunda matéria. Não, peraí, igual empreendedorismo. Peraí, deixa eu ver da terceira matéria, empreendedorismo. Eu falei, uai, Que será bom, que tá tá... tudo igual? Ah, não, eu fiquei assim, falei, meu bem, eu acho que vai ser o mesmo estudo de caso para as três. Ela, será? Ou estão esperando a gente entregar para liberar das outras duas matérias. Aí quando foi hoje mais cedo, eu perguntei, né? Aí foram respondendo, não, é um estudo de caso para as três matérias. Eu falei, Isso menos mesmo. mal, menos mal, Isso menos mal. mesmo, isso mesmo. Um estudo de caso para as 3 matérias, ou para as 2, no caso tiver aquelas que são obrigatórias da FAS, tá? Ok? Belezinha? Alguma dúvida mais? Ranger de dentes? No caso, são as três mesmo, que é do EJA, da gestão e da lei